Está na hora hoje de você usar um pouco mais de ousadia e clamar, quanto tempo for, e buscar, e gritar se necessário for, mas dizer: eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Marcos capítulo 2, verso 1, que diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora, nem da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque hoje nós podemos, diante dela, receber com clareza a direção do teu Espírito. Fala conosco. O Senhor conhece a realidade e a necessidade de cada pessoa que está diante dessa palavra, seja aqui ou numa transmissão. Muda a realidade e faz coisas novas na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Se há algo que todos nós sabemos a respeito da vida, é que ela, por vezes, prepara cenários extremamente difíceis para nós. As limitações, as dificuldades se tornam uma necessidade até para a nossa caminhada. Se você não aprender a enfrentar a vida de frente, lidar com as dificuldades que ela traz, você não está preparado para viver. Nós vamos enfrentar lutas, algumas delas difíceis, a ponto de acharmos que elas são impossíveis de serem vencidas. Mas é nessa hora, nesse cenário de dificuldade, que é necessário colocar em prática a nossa fé e também descobrir o poder de um Deus que não é limitado pelas limitações da vida. Jesus está mais uma vez em Cafarnaum, é o quartel-general dele. Ele não era da cidade, Jesus foi criado em Nazaré, mas fez de Cafarnaum o seu ponto central de ministração pela região da Galileia. Ele ia e vinha, ministrava em algumas cidades e passava por Cafarnaum. Numa dessas idas para casa, a sua fama já havia se espalhado. Já ouvia-se falar sobre os milagres que ele realizava.
sobre as limitações e dificuldades que algumas pessoas haviam enfrentado e como ele havia, pelo seu poder e autoridade, gerado milagres na vida dessas pessoas. E Jesus está em casa ensinando princípios do reino. Jesus gasta boa parte do seu ministério falando da palavra de Deus. Até porque é impossível você gerar um povo que crê sem ensinar sobre Bíblia, sobre palavra. Uma fé que não tem fundamento nas Escrituras é uma fé inútil. É por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus falava a respeito da palavra, princípios do reino. E as multidões, ao saberem que ele estava em casa, se aglomeram, encontram espaço para ouvi-lo. Algumas não encontram espaço dentro de casa, mas vão para a porta. De alguma maneira querem ouvir o que Jesus tem a dizer. As palavras de Jesus são e continuarão a ser para sempre fonte de alívio e conforto para o coração de qualquer pessoa. Quando Jesus fala, a esperança renasce. Quando Jesus fala, a fé, ela é renovada. E Jesus falava, e as multidões ao ouvi-lo diziam, ele não fala como os outros. Ele fala como quem tem autoridade. A voz que deu origem a tudo que existe, pelo poder da sua voz, ele criou o universo e tudo que nele há, continua com o poder da sua voz, trazendo à existência coisas que não existem. Quando Jesus fala, o coração triste começa a ficar alegre. Quando Jesus fala, a esperança começa a brotar no coração de quem está desesperado. E as pessoas queriam ouvi-lo. Ouviam a ponto de esquecerem das suas refeições. Ouviam o dia todo. Ouviam porque as palavras dele são espírito e vida. Eles são palavras de vida eterna, porque quando ele aperta o discurso e ele pergunta aos discípulos, vocês vão me deixar também? Pedro se torna o porta-voz e diz, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus fala, há uma expectativa de vida eterna gerada no nosso coração. Você começa a encontrar novo fôlego. E as pessoas vinham, se aglomeravam, se amontoavam, mas diante desse cenário, pessoas das mais distintas e variadas circunstâncias apareciam. Dentre estes chega um homem. Ele não chega sozinho. Ele chega carregado por 4 amigos. Ele chega carregado porque o texto diz que ele era um homem paralítico. Ele não tinha como chegar sozinho. Mas ele estava acompanhado de 4 amigos que acreditavam que de alguma maneira a vida daquele homem ia ser mudada. A paralisia era algo muito comum naquela época. Há pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, me refiro a algumas décadas atrás, muitos dos nossos, e agora eu fiquei sabendo, criaram um trauma para as crianças, ainda bem que eu já sou um senhor de mais de 50 anos. Mas a geração atual, ela é ainda usuária das gotinhas contra a paralisia infantil. Mas agora o governo atual diz que vão trocar a gotinha por injeção. Sabiam disso ou não? Vão trocar a gotinha e agora vai ser injetado, tadinho das crianças. Primeiro que acabaram com o trabalho do Zé Gotinha. Ele vai ter que procurar um novo emprego. O Zé Gotinha agora vai virar Zé Agulhinha. E ele não vai ser nada convidativo, porque imagina uma agulha tentando interter as crianças. Mas a paralisia era algo comum até pouco tempo atrás. Pessoas tinham dificuldades, porque é uma série de enfermidades que acometiam, e principalmente na época de Jesus, sem recurso algum. As pessoas eram
coxos, paralíticos, tinham algum tipo de deficiência de mobilidade. E no caso desse moço, a paralisia dele era severa, porque ele era trazido numa maca. Infelizmente, a paralisia continua ainda sendo uma realidade na vida de muita gente. É a paralisia que produz algum tipo de anomalia. Normalmente, paralisias, sejam elas de ordem física ou emocional, são produzidas por algum trauma. Você deve ter acompanhado, e se transformou num caso muito conhecido no Brasil, daquela ginasta olímpica chamada Laís de Souza, que ela era uma ginasta, mas foi convidada a participar dos Jogos de Inverno. E ela foi de esqui, não tinha prática. Durante o treino, caiu de mau jeito e teve uma fratura na medula, na cervical, o qual rompeu a conexão com a sua medula e produziu nela uma tetraplegia. Tem muita gente que leva quedas, mas não quedas num treino, leva quedas na vida. Frustram-se, decepcionam-se e ficam paralíticos. E começam agora a ser carregados pelos outros, de um lado para o outro. Eu conheço gente que vive sendo carregado. Você precisa de uma palavra para te encorajar, você precisa de alguém te dar um remédio para você sair da cama. Você vive paralítico, não fisicamente, mas cheio de traumas emocionais, dentro de um ambiente de limitações. Mas hoje à noite, Deus te colocou aqui. Deus te trouxe para esse lugar, nessa noite, nessa explosão de fé, para te ajudar a entender de que Ele tem o poder de te levar a um outro lugar. Haverá movimentação na sua vida, haverá cura, haverá libertação, há uma nova etapa à sua espera, porque o ambiente em que você se encontra é um ambiente onde a palavra de Jesus está sendo liberada. O que fazer para superar essas paralisias da vida? Talvez você esteja aqui nesse início do segundo semestre do ano, e você virou onde dizendo, agora vai. Todo mundo tem um agora vai na virada do ano. Você diz, agora vai, eu vou para a academia. Todo mundo tem. Eu vou para a cadeia esse ano, ninguém me segura. Esse ano eu vou me transformar num fisiculturista. Esse ano eu vou chapar, eu vou trincar. Esse ano eu vou. Nós já vencemos o primeiro semestre. E a única coisa que muitos de nós, incluído eu, serve é apenas para mostrar a foto do antes, mas ainda não tem a do depois. Nós temos a foto do antes, só não conseguimos a do depois. Você pensa no regime, esse ano eu vou mudar a minha dieta. Esse ano eu vou melhorar. Não, nós começamos, a gente chega agora no segundo semestre. 6 meses já se passaram. E metade do sétimo já foi. E você ainda se vê preso nas suas limitações e numa paralisia que é destruidora. O que fazer? Eu quero olhar para esse texto e quero compartilhar com você alguns segredos para uma virada radical na sua vida, para tirar você do chão, para colocar você de novo de pé, caminhando em direção aos sonhos de Deus para a sua vida. Você vai sair desse ostracismo, dessa inércia, dessa vida improdutiva, porque Deus não te criou para ficar numa maca emocional o resto da sua vida. Deus não te deu uma família, Deus não te deu um casamento para você ficar paralisado. Deus te levantou, te criou e te chamou para uma vida de muito movimento, de atividade, de ação. E hoje à noite, o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, e óbvio, eu só quero expor o texto para você identificar essas questões expostas nele. A primeira é que a mudança da história da vida desse moço, que nós não sabemos o seu nome, começa a acontecer
porque ele se expõe a um ambiente onde a palavra de Deus está sendo anunciada. O ambiente tem um papel de extrema importância e relevância sobre os resultados na nossa vida. Quem fala aos seus ouvidos molda o seu coração. Dependendo dos ambientes e dos lugares onde você está, a sua vida vai ser afetada de uma forma direta e por vezes paralisante. O que muda na história desse homem começa pelo ambiente em que ele escolhe estar. Ele é levado, e às vezes é assim conosco. Nós não temos forças para ir sozinhos. Precisamos ser levados por alguém. Talvez seja a sua realidade hoje à noite aqui. Você veio a convite de um amigo. Você está assistindo online e recebeu o link do culto. Alguém disse assim: tem a explosão lá da Lírio hoje. Acompanhe o culto. Você não tem forças para vir sozinho, porque por vezes nós não temos forças para ir para um outro ambiente por si só. A história desse homem vem exatamente a ser mudada pelo ambiente onde a palavra está sendo liberada. É por isso que eu gosto da igreja, é por isso que eu gosto de culto. Eu sou viciado em culto, eu sou adicto. Se eu fico sem culto, eu tenho acessos de abstinência gospel. Eu começo a tremer. O que foi? É falta de culto. Leva ele para o culto, pelo amor de Deus. Ele não está bem. O que é falta de culto? Ele precisa dar uns glória. Ele precisa estar num ambiente, ele precisa de louvor, ele precisa dos crentes. É por isso que no meio da pandemia a gente ficou meio murcho e a gente começou a perceber que a igreja é um lugar de relevância para nós. A gente ouve uma palavra, a gente vem para um ambiente como esse. Meu irmão, que privilégio é estar num ambiente onde a palavra está sendo liberada, onde a oração é feita, onde a música e o louvor é entoado. Nesse ambiente, só de você entrar pela porta, você já deu o primeiro passo em direção ao milagre na sua vida. É o ambiente, saia desse ambiente que gera paralisia e entre no ambiente onde a palavra está sendo ministrada. A palavra, esse ambiente está cheio, carregado, todo ele ocupado pela palavra de Deus. Uma oração, uma canção, uma atitude, um gesto é cheio da palavra de Deus, cheio da palavra. Quando você entrou nesse ambiente onde a palavra está sendo ministrada, ela começou a gerar algo no seu coração, e você, sem perceber, começou a ser alvo da ação poderosa da palavra de Jesus. Tem gente que diz assim: eu estou chateado, por que você não vai no culto? Eu não estou bem, vou ficar em casa. Errou. Gostei quando o pastor Diego disse sobre fé. Fé não é um exercício de emoção. Não estou bem, eu não vou orar. Aí você precisa orar. Tem gente que quer pôr Deus de castigo. Estou meio chateado, não vou no culto. Aconteceu algumas coisas e eu realmente estou precisando ficar sozinho. Não! Tudo começa a mudar quando você agora está num ambiente onde a palavra está sendo ministrada. Eu não sei você, mas eu já vi em culto em que não aconteceu nada normal. Não vi anjo, não senti arrepio. Porque tem gente que acha que o culto só é bom quando arrepia. Arrepiou não, que culto, hein? O que aconteceu? Não sei, mas me arrepiei todo. Ele arrepiou. Eu já vi em culto que só de eu estar no culto, o ambiente da palavra e do louvor, porque ele habita em meio aos louvores do seu povo, e a gente está num ambiente desse, a gente começa a ter a nossa alma renovada, o nosso espírito fortalecido, e a gente volta para casa dizendo: eu não sei nem explicar o que aconteceu, mas não é que eu dei uma renovada? Mas não é que eu voltei do culto animado para enfrentar mais uma semana? Não é que eu voltei para enfrentar essa batalha? O ambiente começa a ser mudado pela palavra. Entre em ambientes aonde a palavra está sendo anunciada. Crie um ambiente na sua casa aonde a palavra é anunciada. Tem casamentos que não são restaurados, famílias que não são curadas, exatamente pelo simples fato de que o ambiente não é um ambiente onde a palavra encontra espaço. Põe um louvor,
põe uma música, leia a Bíblia, às vezes em voz alta, mas crie um ambiente onde a palavra encontra espaço. Eles foram e levaram o moço aonde Jesus estava, ensinando-lhes a palavra. O texto diz isso claramente, verso 2, lá no finalzinho, diz: enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Palavra. Segunda coisa que a gente aprende nessa história é de que esses amigos, juntamente com esse moço paralisado, têm a capacidade de identificar oportunidades de mudança. Olha o que diz o verso 1. Quando Jesus retorna a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Quando ouviu-se dizer de que Jesus estava em casa, observaram uma janela de oportunidade. Você tem que enxergar janelas de oportunidade. Tem um ditado popular que diz assim: cavalo selado só passa uma vez. Hoje é a noite da história da sua vida que vai mudar. É hoje. Hoje é a sua oportunidade. Hoje. Identifique oportunidades. Oportunidades bem aproveitadas mudam a nossa realidade. Uma oportunidade. Por isso que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir oportunidade, eu entrarei, cearei convosco e farei ali morada. Oportunidade. Eles ouvem falar que Jesus está ali. Quantas oportunidades. Um culto como esse é uma oportunidade. Uma oportunidade para você receber essa sua oportunidade. Oportunidades são importantes. Oportunidades abrem portas para uma nova era, uma nova dimensão na sua caminhada espiritual. Eu me lembro de uma ocasião, eu era já pastor em Campinas, numa igreja da nossa denominação, e um pastor, o qual foi de grande influência na minha vida ministerial, veio, um pastor americano, porque um livro dele me abençoou muito, inclusive nós publicamos, e já vendeu dezenas de milhares de cópias, chamado Reconstrua Sua Vida, chama o livro. E ele veio e precisava de um tradutor. Eu já havia morado nos Estados Unidos, eu estudei a minha faculdade, eu fiz nos Estados Unidos, e precisava de um pastor para traduzi-lo. Mas precisava buscar ele no aeroporto, precisava carregar a mala dele, precisava levar ele para cima e para baixo, precisava ficar à disposição praticamente 24 horas. Me pediram oportunidade. Eu vou. O livro dele havia me abençoado. Fui buscá-lo no aeroporto, levei uma plaquinha, não tinha iPad, não tinha nada. Era papel sulfite, folha A4, com o nome do cara. Eu lá, no saguão de Guarulhos. Dale Galloway. Quando ele saiu, ele não me conhecia. Já peguei a mala dele. O senhor quer um café? O senhor quer alguma coisa? Peguei a mala. O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Botei ele no carro. Levei ao hotel, subi, verifiquei que estava tudo certo. Ele andava com uma maletinha, onde quer que ele fosse, ele levava aquela abençoada daquela maleta. E eu pegava a maleta: o senhor não vai carregar a maleta. Quem vai carregar a maleta do senhor sou eu. Eu pegava a maleta. Eu já casado, a minha filha mais velha nascida, eu pastoreava essa igreja. Ele foi para ministrar num retiro de pastores da denominação. Lá fui eu, coitado daquele homem, porque eu fui com a esposa e com a minha filhinha, ela tinha 4, 5 meses. E eu falei: não, eu vou levar o senhor. O acampamento do retiro nosso em Serra Negra, nós em Campinas. E eu coloquei ele no carro, carreguei com um carrinho de criança, coloquei um monte de coisa, falei: senhor, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Levava ele e chegava a senhora, falei para minha esposa: fica aqui, minha filha, cuida dele que eu tenho que cuidar desse senhor. O pastor, é a minha responsabilidade. Eu ia levava ele para cima e para baixo. Durante uma semana eu fiquei cuidando daquele homem. No dia de ir embora, vim trazê-lo para Guarulhos, ele dentro do carro. De repente ele põe a mão na minha perna e diz assim: Flávio! Falei: pois não. O que você precisa para deixar a igreja que você está e ir fazer um doutorado na faculdade a qual eu sou o deão do curso? Eu falei para ele: uma
oportunidade. Ele disse assim para mim: você a tem. É uma bolsa integral. Você não vai pagar nada. E ainda vai ganhar um salário para estudar. Sonho de todo mundo. Todo mundo estuda forçado. Fala a verdade. Você trabalha e você estuda quase por regime de ameaça de morte. Se não estudar, não vai ser ninguém na vida, hein? Ele falou: você vai estudar, vai morar de graça, vai ganhar naquela época um laptop novo, vai ganhar um salário. Eu falei: eu só preciso de uma oportunidade. Você tem 40 dias para escrever uma dissertação sobre um tema, e eu tenho 14 vagas, 13 já estão preenchidas, só tenho mais uma. E é para um estudante internacional. Se você preencher e for aprovado pela banca, você terá a sua vaga. Voltei, deixei o homem, voltei para casa, falei com a minha esposa, comecei a estudar, mandei a dissertação, fui aprovado, fui para os Estados Unidos, a faculdade se transformou, assunto, muito tempo no meio evangélico, que é a faculdade de Asbury, onde houve aquele movimento, aquele despertar, que muitos se identificaram como um avivamento. Fui lá estudar de graça, tudo por causa de uma oportunidade. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades que vão mudar a realidade da sua história. Oportunidade de receber uma palavra, oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, oportunidade de servir alguém. Oportunidades é que vão te levar a uma nova realidade. Oportunidade. Me lembro quando eu fui, na verdade eu vou contar a minha versão, porque quem está com o microfone sou eu, e minha esposa ficou em casa. Mas quando ela se apaixonou por mim, ela que um dia conte a história dela. Estou contando aqui a minha versão. Um amigo em comum disse: olha, ela chama Ana Paula, nós estamos indo tomar uma sopa na padaria Nico, que eu até sei, uma padaria famosa. Nós vamos tomar uma sopa. Eu detesto sopa. Meu irmão, eu não suporto sopa. Sopa para mim é para quem está convalescendo. Sopa não é janta. Eu sou dessa hashtag sopa não é janta. A pessoa diz assim: o que tem para janta? Sopa. Não tem janta. O que tem para janta? Sopa. Não é janta. Mas ela ia tomar o quê? Virei um sopista maior. Fui lá: vai tomar sopa? Sentei do lado dela. Aí tinha rodízio de sopa. Meu irmão, rodízio de sopa. Vai me desculpar, mas aí é o cúmulo do desespero de alguém. Vai ter rodízio de sopa. Aí ia lá, sopa de caldo verde, sopa de lentilha, sopa de sopa, que é aquela que não tem nada, é só água. Sopa, caldo de feijão. A que passa é canja, que aí botou um arroz, deu uma encorpada, pois arroz já passa. E eu estava tendo overdose de sopa. Mas eu não queria ir embora, porque era a oportunidade de estar ao lado dela. Ela tomava uma sopinha, eu ia: vamos tomar mais uma, vamos tomar mais sopa. O que você acha de mais uma sopa? Vamos tomar mais uma sopa. Era a oportunidade que eu queria para poder seduzir por uma sopa. O que um homem não faz para conquistar uma moça, fala a verdade. Mas era uma oportunidade, e a gente descontrai, obviamente, mas para falar que a vida é feita de oportunidades de transformação. Hoje Deus te dá a oportunidade de ouvir essa palavra. Hoje Deus te dá a oportunidade de conectar nesse culto online. É uma oportunidade. E para você sair desse estado de miséria, de comiseração, de paralisia, Deus te dá a oportunidade. Você precisa agarrá-la. Eles ouvem que Jesus está em casa e eles vão para lá. Eles vão e dizem: é a oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade. Eles vão e dizem: essa é a nossa oportunidade. Agora, por trás de toda oportunidade, há uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Nós precisamos estar cercados das pessoas corretas. Pessoas erradas, elas têm um poder de te paralisar. Eu conheço história de gente
que depois de conexões com pessoas que fez na vida, a sua vida estagnou, paralisou, não foi para frente nem para trás, puxou o freio de mão, engatou primeiro e ainda pôs um tijolo no pneu. Já teve carro assim ou não? Aí eu já tive. Inclusive colocava a chave de fenda no vidro, pá, porque a manivelinha já não funcionava. Paralisou. Qual o segredo da mudança da realidade desse homem? Ele estava cercado também na oportunidade que teve das pessoas certas. Ele não se deixa levar por qualquer pessoa. Há uma palavra, eu ouvi há muitos anos atrás, pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, fez meu casamento, pastor Gerê, amigo da nossa casa há muitos anos. Ele disse que tem 2 tipos de amigo na vida: parteiro e coveiro. Tem gente que é a sua vida, parteiro, dá à luz ideias, dá à luz sonhos, dá à luz, não é, visões, dá à luz ministério. Parteiro, cara. O cara é um parteiro, isso é um parteiro de Jeová. Mas tem o coveiro. Coveiro enterra tudo. Você dá uma ideia e diz: é ruim, hein? Rapaz, mas é aquela situação, se eu fosse você, nem arriscava. O cara é ele só falta pá na mão. Aliás, ele só falta foice, porque ele é a morte em si. O cara é um coveiro. Você precisa estar perto de gente que é parteiro de Deus na sua vida, que te faz acreditar quando você parou de acreditar. Você precisa estar perto de gente que te impulsiona, porque a casa estava cheia, tinha gente na porta, ninguém conseguia entrar, e os 4 amigos disseram: nós não vamos voltar para casa do jeito que saímos. Você vai voltar andando. Ah, vai. Ah, você vai. Porque tem gente que diria: não é de Deus, está vendo? Casa cheia, não deu para entrar. Deus não queria que a gente viesse, eu avisei. Sexta-feira, trânsito em São Paulo, esfriou, mudou o tempo, não vamos. Tem gente que é assim, que quer te roubar do lugar aonde Deus vai mudar a sua história. Mas esses 4 são boa companhia. Deixa eu perguntar para você: sua vida está cercada de que qualidade de pessoas? Tem um estudo, você já deve ter ouvido isso, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Normalmente nós começamos a reproduzir na nossa maneira de pensar, de agir e até de falar a nossa convivência. Você talvez deve ter feito amizade com alguém, de repente você começa a usar as expressões que ele usa, as brincadeiras que ele brinca, as palavras que ele usa. Lembra de Pedro? Depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, ele não se identificou: eu sou apóstolo. Depois que Jesus foi preso, ele se assenta ao redor de uma fogueira e ele começa a falar, provavelmente uma conversa nada a ver com Jesus. Mas uma diz assim: você andava com ele, não anda? Você fala igual a ele. Você tem jeito de que é um dos discípulos de Jesus, porque você fala igual a ele. As pessoas, deixa eu explicar uma coisa para você: não existe relacionamento neutro. Pessoas vão te melhorar ou vão te piorar. Que mal tem, muito mal. A pessoa diz assim às vezes: ah, pastor, a minha mãe. E quando a mãe invoca com alguém, mãe tem um espírito de revelação que está num nível que nenhum dos profetas já alcançou. Porque a mãe, quando fala, depois, eu te falei que ele não prestava. Eu te falei para não andar com esse tipo de gente. Eu vi na cara dele, não viu, às vezes não viu a pessoa, viu a voz, mas a mãe parece que recebe assim uma unção do alto, que Deus mostra em telão de LED P1. E aqui é a linguagem técnica. P1 é a melhor qualidade de telão que existe. Eu vi, claro, eu te falei. Você tem que andar com gente que te joga para frente. Porque às vezes você diz: mas que mal tem? A pessoa não anda com Deus, não lê a Bíblia, não quer saber de igreja, só fala mal dos outros. Meu irmão, não vai te fazer mal nenhum. Você que pensa. Você nunca vai sair do seu estado de paralisia enquanto você não der uma olhada nas suas companhias. Provérbios diz: quem anda com sábio torna-se sábio, e mais quem anda com tolo fica tolo.
O segredo da história desse homem é que ele está cercado de bons amigos. Bom amigo, a Bíblia diz que é amigo mais chegado que um irmão. Gente que está disposto a carregar você nas costas, se necessário for. Você não tem força de sair de casa. Eu passo lá. Eu vou de Uber, eu vou pedir para o Uber passar lá na porta da sua casa. Você vai comigo? Não, mas eu não tenho dinheiro para ir para a igreja. Não tem que se preocupar, não. Vou junto. É aquele tipo de irmão que acaba um culto como hoje, ele espera o culto acabar, como o pastor falou, vai ali para o café e diz: Deus mandou eu pagar um café para você. Deus pôs ele do seu lado hoje à noite. Olha aí. E diz: é gente que te faz bem. Gostou, né? Vou dar um lucro para o café hoje, hein, pastor? Gente que te faz bem. Meu irmão, dá uma faxinada nos seus relacionamentos. Tem gente que nunca vai para frente, porque só está cercado de coveiro. A especialidade dele é só enterrar coisa. Ele vai enterrar você. Eu conheço histórias de casamentos que naufragaram por causa dos relacionamentos que tiveram acesso a ele. Mas eu conheço histórias de casamentos que foram curados e transformados, porque perto desse casal chegou alguém cheio de Deus, cheio de fé, com uma palavra de perseverança. Nós não vamos sair daqui, não tem lugar à porta. O texto diz, olha o que a Bíblia diz, que esses 4 homens vieram carregando um paralítico na maca, verso 3, e por causa da multidão, verso 4, não tinha lugar. Então eles descobrem um buraco. Você imagina a cena. Não tinha sistema de elevador, as macas não tinham a mobilidade que hoje existem, porque hoje existem recursos para pessoas com deficiência de mobilidade, que sobe, desce, tem pessoas que instalam em casa elevadores, que engata uma cadeira, ela vai para o 2º andar. Meu irmão, a maca era feita de algum tecido com 2 pedaços de madeira. Agora imagina os 4. Daqui você não vai sair do jeito que está. Nós descobrimos um lugar no telhado. Imagina a cara do paralítico. Escuta aqui, eu já estou ruim, mas pelo menos estou vivo. Vocês querem me botar? Nós vamos subir. Aí sobe um lá em cima e mostra para os 3. Aqui, ó. O paralítico. Segura aí. Como segura aí? Nós vamos te carregar. E eu fico imaginando a cara do paralítico. Os caras, ele tentando segurar na maca. Vocês estão doidos? Eu falei: nós não vamos sair daqui sem ver o milagre. Nós não desistiremos de você. Você precisa estar perto de gente que não desiste de você, que não desiste do teu sonho, que não desiste do seu milagre. Eu gosto de gente que não desiste de mim. Mas você também tem que ser esse tipo de gente, porque nós gostamos desse tipo de gente perto da gente. Mas uma pergunta: que tipo de amigo você é? Que na hora que aperta, você foge. Esses 4 são uma companhia perfeita para a jornada. Cerque-se de pessoas cheias de fé. Tanto é que você vai ver no texto que a expressão usada pelo autor, já agora no verso de número 5, olha o que o texto diz: ao ver a fé que eles tinham. Não era fé de um, era fé deles. Meu irmão, como é bom você colar com gente que tem fé. Tua fé impulsiona a minha impulsiona a sua, e a gente começa a quase que incendiar um ao outro. Você chega e vai compartilhando a sua fé, porque Jesus percebe em todos eles a expectativa do milagre. Jesus viu-lhes a fé. Mais importante do que uma viagem, meu filho, é quem vai com você. Você já viajou com uma companhia? Meu Deus do céu. Você pode ir para Grécia, Santorini, mas se você for mal acompanhado, você vai dizer: isso aqui é um inferno. Me tira daqui, meu Deus.
Porque importante é a companhia. Agora, quando você está bem acompanhado, qualquer lugar fica bom. Porque tem gente que quer, não, eu penso, meu irmão, tem gente que faz de um lugar simples um palácio, mas tem gente que faz de um palácio um canto de sofrimento. É por isso que Provérbios diz: é melhor morar no canto de um eirado do que debaixo do mesmo telhado com uma mulher rixosa. Aí vou levar uma palavrinha agora para os casais, aleluia, glória a Deus. Tem gente que está com o casamento paralisado, porque está deixando de ser um na vida do outro, que Deus quer que você seja companheiro, auxiliador, encorajador. Ninguém aguenta a senhora, minha irmã. Eu vou te falar, e ele não tem coragem, mas eu vou dizer. Deus me trouxe aqui para dizer isso para a senhora. E a senhora que está recebendo essa palavra é contigo mesmo, Deus confirma. Ninguém aguenta. A senhora é chata. A senhora incomoda o homem o dia inteiro. A senhora só fala mal, a senhora não vê, a senhora não encoraja esse homem. Esse homem não tem força para levantar da cama, mas porque a senhora é o peso na vida dele. Só precisa melhorar. Deus criou a senhora e botou do lado desse homem para fazer dele alguém melhor. E o senhor não vai se animando não, que agora é contigo, servo de Deus. Porque tem homem também que é sufocador de mulheres. Gente, tem uma irmã animou, é amém. Minha irmã que recebeu a palavra, é desse jeito. Que ao invés de fazer a mulher empoderar-se dentro da sua posição em Deus, de ser uma mulher segura, uma mulher valorizada, uma mulher corajosa, o cara é uma sarna. Ele trata ela mal, trata ela desrespeitosa, na frente das pessoas. Se você quer ofender uma mulher, é você, marido, diante de outras pessoas, se referir a ela de forma leviana, comentando coisas que a expõem. O marido foi feito para proteger a esposa, ela é a parte mais frágil. E o casamento às vezes não vai para frente, porque vocês precisam entender que um foi colocado na vida do outro para juntos viverem um milagre. E quando a gente vive isso, a casa da gente começa a sair da paralisia. Não é que Deus não quer ver seu casamento ir para frente, Ele quer. Deus quer te abençoar, Deus quer ver os seus filhos florescendo como os rebentos da oliveira, sentados ao redor da sua mesa, como diz o salmista no Salmo 128. Mas você tem que cooperar. Seja alguém que melhora o ambiente da sua casa. Quando você chega em casa, até o cachorro tem medo. O cachorro, quando ouve o barulho do portão, ele volta para a casinha. Ele diz: acabou a paz nessa casa. Porque o primeiro a chutar é o cachorro. Seja alguém que cria um ambiente de fé, de milagre, que ajuda e coopera com o milagre, porque Jesus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. O texto diz que eles abriram um lugar no telhado. Esforço. Esforça para ver a mudança. Esteja perto de gente, mas faça algo. Abra caminhos. Imagina abrindo lugar no telhado. Alguns acreditam, e tem duas linhas, que os telhados eram feitos com madeira e alguma palha, em algumas casas com um pouco de barro. Outros acreditam que era algum tipo de pedras que eles entrelaçavam para sustentar, mas independente do que era, teve trabalho. Imagine Jesus, imagine um culto como esse, de repente começa a fazer um barulho aqui em cima. Primeiro que você ia correr, e de repente começa um cara assim: achei, é aqui. E de repente começa a descer o amado irmão. Segura ele aí. E no meio daquela situação, abrindo um buraco. E meu irmão, para passar uma maca, não pense você que abrir uma fresta e nem passar um homem de pé. Para passar uma maca, vamos imaginar que a estatura média de um homem, naquela ocasião, 1,60 m, 1,70 m, para passar uma maca. É nego metendo o pé na laje. Vai abrir. Ah, vai.
é gente junta, lutando pelo bem comum, se esforçando. Se você quiser ver a mudança de realidade, a paralisia acabar na sua vida, esteja disposto a quebrar laje. Você já quebrou laje na sua vida, irmão? Quem já trabalhou aí quebrando laje? Vocês são muito chique. Tenta quebrar laje para você ver, bater uma laje. Porque bater laje é fácil, a gente bate, pastor, tem a bitorneira, coloca lá o concreto, monta, arma. Quero ver você quebrar com uma marreta. Tem algumas coisas que você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se esforçar. Mas quando você está perto de gente que trabalha junto com você, que está disposto a abrir espaço, abrir lugar, você vai estar pronto para vencer as dificuldades. Vai ter dificuldade. Todo caminho em direção ao milagre é feito de dificuldades. Jesus estava lá, descobriram o lugar. Jesus estava lá, cercado dos amigos certos, descobriram o lugar certo. Até então estava tudo bem, só que tem que abrir com a passagem. Se você não estiver disposto a pagar o preço, de se esforçar, de ir à frente, de tomar uma sopa. Nunca mais tomei sopa. Faz 21 anos que eu estou casado. Máximo canja. Mas eu tomei a sopa. Quebrei laje. Falei, desse lugar essa mulher não sai solteira. Ela sairá daqui com seu varão. E sopa em mim. E eu quebrando laje. E eu quebrando laje. Mais uma laje. Mais uma sopa. Mais uma laje. Mais uma sopa. E quanto mais eu me esforçava, mais espaço para passar a minha necessidade encontrava. Meu irmão, tudo que vale a pena gera esforço. Se você está querendo coisa boa, começa. A minha está apertada. Regaça as mangas. Tira esse estilo seu chique. Tem gente que vem para a igreja e só ora assim. Hoje o meu milagre vai. Não está precisando de milagre. Porque quem está precisando de milagre, meu irmão, extravasa. Ergue a mão, se joga no chão, grita, vem para frente, clama. Não está preocupado, urra! Mas vai quebrar a laje. Vai quebrar, a laje vai quebrar. Hoje Deus está perguntando para você: você está disposto a quebrar a laje? Você está disposto a abrir lugar no telhado para entrar na presença de Deus que vai mudar a sua história? Para um pouquinho, você está muito fino para viver milagre. Não tem uma história de milagre que o cara chegou fino, educado. Senhor, dá licença, eu sou aqui. Meu irmão, Jairo, principal da sinagoga, se prostrou, meteu a cara no pó. Zaqueu, o maioral dos publicanos, subiu numa árvore. E você está aí. Não posso, que vão pensar de mim. Se eu for à frente, que vão pensar, vão ver que eu estou passando luta. Primeiro, todo mundo já sabe. Tem rede social e você já postou. Estou em crise. Você pôs no Facebook, dia difícil. Você fez o story chorando. Todo mundo já sabe. E você está querendo pagar de estilo. Os quatro sobe, quebra a laje, mete a cara, se esforça, mas não sai do lugar do jeito que chegou. Está na hora hoje de você usar um pouco mais de ousadia e clamar, quanto tempo for, e buscar, e gritar se necessário for, mas dizer: eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. O texto termina, eu termino com ele, fica de pé. Que quando eles encontram um lugar no eirado, fala sobre saída, buscar uma porta. Meu irmão, tem sempre um plano B se o plano A falhou. Se o plano B falou, vai para você. Você tem um alfabeto inteiro pela frente. Até o Z dá para você tentar bastante. Mas você tem que meter a cara. Eu me lembro de uma ocasião, infelizmente isso tem sido recorrente no nosso país, mas nesse período de verão que passou, nesse ano, vem essa temporada do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. E brasileiro precisa ser estudado pela NASA. O brasileiro é o povo que não desiste nunca.
Aí está lá, era aquela época, acho que foi um dos primeiros surtos. Surgiu, eu sempre no caminho de casa para a igreja, da igreja para casa, tinha um vendedor ambulante no semáforo. E ele vendia pano de prato. Aí vendia pano de prato. Só que aí veio a crise do Aedes aegypti. Um dia eu estou indo para casa, estou vendo ele com aquelas raquetinhas. Ele ficava... Já viram isso? O que é isso? Mudei de ramo. Deixei o pano de prato, agora eu sou um empreendedor. Meu negócio é vender raquete para matar mosquito. O cara vendeu raquete, no outro dia eu passei. Você não vai acreditar o que eu estou falando. Ele estava vendendo teste para Covid. Falei, não, aí você superou. Deu uma baixada no preço, consegui um lote. Na farmácia está caro. Estou vendendo teste, você leva e faz em casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Busque saídas. Tem uma saída para a sua história hoje. Não é porque você tentou de um jeito que não deu certo até agora que não tem mais jeito. Deus está querendo levar você a enxergar uma nova realidade. Mas você tem que buscar uma nova saída. E hoje Deus apontou tudo para cá. Nós ouvimos hoje a palavra e o pastor de vocês dizendo: Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele não é a maca. Ele é o caminho. E o caminho hoje foi aberto no meio de um deserto para você. Deus abriu hoje a oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo, de você se arrepender dos seus pecados, de você pedir perdão dessa vida louca que você anda vivendo, que só te deixa numa maca, prostrado, sem nenhuma esperança. Deus te trouxe aqui hoje para você restaurar a relação com o seu marido. Tem casais aqui que estão pensando que não vale mais a pena. Mentira. Hoje a palavra de Deus foi liberada. O ambiente é o correto. Lembra disso que eu falei? O ambiente cheio da palavra. A oportunidade, Jesus está em casa. Jesus está aqui. Isso aqui não é um lugar comum. É mais do que um lindo ambiente que a Lírio recebeu de Deus. Junto com o ambiente tem a presença. Tem a presença. A presença está aqui. Jesus está aqui. Ele está passeando neste lugar. A oportunidade lhe foi dada. Você está cercado das pessoas certas. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Está todo mundo aqui crendo no seu milagre. Nós oramos, esse pessoal ensaiou. Teve gente que se preparou para um culto, chegou mais cedo, porque para um culto desse acontecer, tem gente que chegou aqui faz tempo, hein? Tem gente sonhando com essa explosão que você está participando hoje há anos. Começou lá atrás. Uma noite como essa está cheia de amigos carregando você numa maca. E hoje a oportunidade, tem gente que quebrou laje para você estar aqui. É oração de pai, é oração de mãe, que em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento, não desistiu de você. E nós não vamos desistir também. E a saída lhe é apresentada. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entra, sairá e encontrará pastagem. Pastagem fala de pastoreio, fala de cuidado, fala de provisão, fala de lugar seguro. Você não precisa sair daqui paralítico. Você não precisa sair daqui com seus sonhos, com a sua história, toda ela travada. Você pode sair daqui hoje vivendo o que o texto diz. Nunca você vai ver nada igual. O que Deus vai fazer na sua história hoje não tem precedente. As pessoas vão olhar para você, para a sua história, para você que é conhecido pela sua paralisia, pelo estado de inércia, pelo seu estado de dependência dos outros. Vão ver o milagre e vão dizer: eu nunca vi nada igual. Ele estava morto, ele estava acabado, ele estava falido, o casamento dele estava todo destruído. E vai ver você. Você imagina esses 5 agora. O texto não diz, mas eu gosto de refletir sobre esses pós-milagres.
Imagina esses 4. Um moço curado, olhando para cima e dizendo: estamos juntos, parceiro. Cumprimentou. Tem uns cumprimentos diferentes, não tem? Que os negros fazem assim, ó. Abraçando um outro, celebrando. Imagina esses 5 dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Eu não disse que ia valer a pena, eu não disse que ia valer a pena. Eu falei para você não desistir, eu falei que ia valer a pena, eu falei para a gente não ir embora, eu falei que vale a pena insistir, eu falei que valia a pena buscar uma saída, abrir um buraco, se esforçar, estar diante dele, porque na presença dele ninguém sai igual. Ninguém sai igual. Se você sair daqui igual, é porque você quer, é porque você quer. Porque o que Deus tem para a sua vida é algo sem igual. Nunca você vai ver nada igual.